Boa tarde a todos e todas. Damos início à cerimônia de posse da nova diretoria da Faculdade de Ciências Sociais, gestão 2026 a 2030, da Universidade Federal de Goiás. Convidamos para compor a mesa diretiva as seguintes autoridades: a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves. A diretora da Faculdade de Ciências Sociais, que será empossada, professora Camila Romero Lameirão. O diretor da FCS, que deixa o cargo, professor Luiz Melo de Almeida Melo. A vice-diretora da FCS, que será empossada, professora Jaqueline Pereira de Oliveira. A vice-reitora eleita da UFG para a gestão 2026 a 2030, professora Camila Caixeira. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Se o Penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sol intenso, vale inimigo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu visonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte inválido colosso, que teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digno verde louro dessa flâmula, mas do futuro e glória do passado. Mas ergues a justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Pró-reitor de Pesquisa e Inovação, professor Wendel Carlos Tomazelli Púlio; Pró-reitora adjunta de Pesquisa e Inovação, professora Natália Delonja Loaredes; Pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Luana Cássia Miranda Ribeiro; Pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura e diretora de Extensão, professora Adriana Regia Marques de Souza; Pró-reitor de Administração e Finanças, professor Vicente Rocha Ferreira; Pró-reitor adjunto de Administração e Finanças, Hugo Ferreira de Nu; Pró-reitora de Gestão de Pessoas, Maria Tereza Tomé de Godoy; Pró-reitor adjunto de Gestão de Pessoas, professor Juliano Lima Soares; Secretária de Inclusão, professora Jaqueline Araújo; Secretária adjunto de Infraestrutura e Diretor de Manutenção de Equipamentos, Iata Anderson Ferreira Santos; Secretário de Relações Internacionais, professor Alexandre de Araújo Mardim;
secretário de Promoção da Segurança e Direitos Humanos, Elias Magalhães da Silva, diretor de Gestão e Inovação e secretário adjunto de Promoção de Segurança e Direitos Humanos, Guilherme Oliveira Santos, secretária de Comunicação, Márcia Araújo, secretário adjunto de Comunicação, Leonardo Luiz de Souza Rézio, secretária adjunta de Planejamento, Avaliação e Informação Institucional, Denise Barbosa Ribeiro de Castro. Com a palavra, a diretora de Administração de Pessoas da UFG, Vilma Maria Gonçalves dos Santos, que fará a leitura do termo de posse. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano de 2026, se apresentaram junto ao gabinete da reitoria as professoras Camilo Romero Lameirão e Jaqueline Pereira de Oliveira para serem possadas nos cargos de diretora e vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais, respectivamente. Antecipadamente foram apresentados à Diretoria de Administração de Pessoas os documentos exigidos pela legislação em vigor. No ato da posse, se comprometeram a desempenhar fielmente suas atribuições, bem como cumprir suas obrigações no exercício de seus cargos, cientes do dever de observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Para constar, foi lavrado o termo de posse, que foi assinado pela reitora e pelas empossadas. Neste momento, a reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves, para a entrega das portarias de nomeação. Com a palavra, a vice-diretora da SCS, professora Jaqueline Pereira de Oliveira. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Inicio cumprimentando a magnífica reitora, professora Sandra Mara Matias Chaves, por meio dela, cumprimento todas as outras autoridades presentes. Aproveito o momento para parabenizá-la pela posse no último dia 12 de janeiro. Cumprimento também a nossa vice-reitora, professora Camila Cagita. Cumprimento o nosso querido professor Luiz Melo, que esteve à frente da SCS nos últimos 4 anos. E cumprimento a minha parceira e diretora, hoje empossada da Faculdade de Ciências Sociais, professora Camila Romero. Cumprimento as técnicas e técnicos administrativos presentes, que realizam um trabalho essencial na nossa unidade. Cumprimento o cerimonial e a equipe de terceirizadas que contribuíram para a organização deste momento. Cumprimento as colegas e os colegas docentes presentes, pelos quais tenho profundo respeito e admiração. Registro e cumprimento a presença estudantil, razão principal do nosso trabalho e do nosso comprometimento. Cumprimento, de maneira especial, meus familiares. Para mim, é uma alegria contar com a presença dos meus pais, Vandery e Zélia. Vocês são a minha base. Cumprimento e agradeço pela presença das minhas filhas, Alice e Beatriz, do meu filho Davi. Vocês me ajudam a ser uma pessoa melhor. Cumprimento de maneira muito especial meu companheiro Levi, que sempre me apoia. Registro e cumprimento a presença dos meus irmãos, Marcos Vinícius e Vandery Júnior, que sempre estão comigo. Cumprimento e agradeço a presença da minha querida sobrinha e afilhada Camila. Ter a presença da minha família neste espaço e nesta cerimônia significa muito para mim.
Vocês estão comigo em todos os momentos, e eu estou certa de que não teria chegado até aqui sem suas presenças generosas em minha trajetória. Vocês são o meu farol, porque quem sabe de onde veio não se perde no caminho. Agradecimentos. Eu quero começar, na verdade, continuar agradecendo. Gostaria de começar agradecendo a toda a comunidade da FCS, estudantes, docentes, técnicas e técnicos administrativos, equipe terceirizada, pela confiança e pelo fluxo eleitoral tranquilo, formativo e propositivo que tivemos em nossa unidade. A chapa Comunidade Integrada nasceu de uma proposta coletiva, marcada por diálogos profícuos, comprometidos, sinceros e leves. Agradeço a cada pessoa que somou conosco e acreditou no projeto de gestão apresentado, especialmente a contribuição estudantil, que é o grupo que me inspira e me faz oferecer o meu melhor. Agradeço, na pessoa do professor Luiz Melo, de maneira muito especial, a gestão anterior. Lembro aqui das presenças competentes das queridas professoras Camila Moraes e Mônica Pechincha. Agradeço pelo trabalho comprometido, pela responsabilidade e celeridade na tratativa das demandas burocráticas e pedagógicas, pela assertividade, tranquilidade e sensatez diante dos desafios e pelas melhorias estruturais, especialmente por ter tornado o nosso prédio mais colorido e alegre. Agradeço também, professor Luiz, pela gentileza, ética e generosidade durante o processo de transição. Agradeço à professora Camila, diretora empossada hoje, pela confiança, parceria e pela amizade que está sendo construída, tendo por base o compromisso de contribuir para que a FCS seja cada vez mais uma unidade inclusiva, acolhedora e colaborativa. Sei que aprenderei muito com sua postura competente, assertiva, serena e justa. Assumir a vice-direção da Faculdade de Ciências Sociais significa muito para mim. A UFG tem 65 anos e durante muito tempo esse espaço foi interditado para pessoas como eu. Sinto muito orgulho de ser egressa dessa casa. Cursei aqui a graduação em Ciências Sociais e o mestrado em Sociologia. O doutorado foi realizado na Unicamp. Embora tenha iniciado, lá em 2013, minha atuação profissional como professora na educação básica, técnica e tecnológica do Instituto Federal de Goiás, instituição pela qual eu tenho profundo respeito e admiração, a carreira do magistério superior sempre esteve no meu horizonte, desde o primeiro dia de aula na graduação em 2004. Concretizei esse projeto em 2019 e iniciei meu trabalho na UFG no contexto difícil e desafiador da pandemia. 6 anos se passaram e percebo que ser professora dessa casa é resistência. É ato de rebeldia contra um sistema sexista e racista, que cerceia sonhos. É realização pessoal e coletiva. Contribuir na gestão, enquanto vice-diretora desta unidade, é uma forma de retribuir politicamente pela formação sólida que aqui recebi. Significa também ter a oportunidade de colaborar com a consolidação de um projeto de universidade comprometido com a superação das desigualdades. Como servidora pública, é meu dever com ética, responsabilidade e retidão pelo bem da coletividade. Como vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais, faço o compromisso de orientar meu trabalho pelos princípios da verdade, legalidade, integridade, transparência e respeito por todas as pessoas, bem como estabelecer um diálogo propositivo e colaborativo com as demais unidades acadêmicas e com a gestão superior. Tal como apresentado no nosso projeto de gestão, construído a partir da escuta de todos os segmentos que compõem a nossa unidade, reafirmo aqui nosso objetivo de conduzir os processos decisórios de forma respeitosa e dialogada, estimulando a colaboração e o sentimento de pertencimento em nossa unidade. Estaremos atentas ao tripé que sustenta a nossa atuação universitária. No âmbito do ensino, nosso compromisso é contribuir com processos de planejamento, avaliação e formação continuada, para que possamos fortalecer projetos de ensino comprometidos com a formação integral, com o pensamento crítico, com a autonomia discente, com a emancipação de todas as pessoas, com a democracia e com a justiça social. Trabalharemos para o fortalecimento da pesquisa,
compreendido como um importante espaço de produção de conhecimentos que podem contribuir significativamente para a sociedade. Por meio do fortalecimento das ações de extensão, acreditamos que os 3 cursos que estruturam a Faculdade de Ciências Sociais podem estabelecer relações recíprocas com a comunidade, estimulando, assim, a necessária aproximação com outros saberes ancestrais, comunitários e de resistência, que podem enriquecer nossas políticas curriculares e colaborar com o processo de consolidação de um espaço universitário socialmente referenciado. Nossa gestão está fortemente comprometida com... Nossa gestão está fortemente comprometida com o reconhecimento e a valorização das diferenças. Atuaremos na prevenção, enfrentamento e combate de quaisquer formas de preconceito, discriminação e assédio no âmbito da nossa unidade, bem como contribuiremos com a gestão superior para que tenhamos uma universidade cada vez mais plural, inclusiva e acolhedora. Apoiar a permanência estudantil é um dos principais pilares do nosso projeto de gestão. Partimos da compreensão que a democratização das universidades públicas passa por alargar cada vez mais as oportunidades de acesso. E as políticas de ações afirmativas são fundamentais nesse processo e atuaremos para que possamos fortalecê-las cada vez mais nos âmbitos da graduação e pós-graduação. Para além do acesso, a democratização deste espaço exige também o compromisso institucional com as políticas de permanência, especialmente de grupos que foram historicamente subrepresentados neste espaço e que precisam ainda lidar com estruturas internas excludentes. Muito já foi construído, mas ainda é preciso trabalhar para garantir que pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, LGBTQIAPN+, dentre outras, possam acessar, permanecer e concluir com qualidade seus processos formativos. Por fim, comprometo-me de forma colaborativa e corajosa a enfrentar os desafios e tensões que envolvem a atuação na gestão. Como mulher negra, parto da perspectiva de que o autocuidado é ferramenta política e tem impacto coletivo. Assim sendo, faço o compromisso de continuar cuidando de forma integrada da minha saúde física, emocional e intelectual, para que eu possa sustentar uma atuação engajada, comprometida e transformadora. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do diretor Valtempo do Campus Cidade Ocidental, o professor Ricardo de Lima, o vice-diretor da Escola de Engenharia Civil e vice-presidente da UFG Sindicato, o professor Roberto Rica Pugliani, o diretor da Faculdade de Farmácia, o professor Luiz Carlos da Cunha, a diretora da Faculdade de História, a professora Fabiana de Souza Federico, o diretor da Associação de Egressos da UFG, Guilherme Pires. Agradecemos também a presença do professor emérito e diretor do antigo ICHL, gestão 1994 a 1996, e da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, gestão 1997 a 1998, Itami Campos. Com a palavra, o diretor da FCS, que deixa o cargo, o professor Luiz Melo de Almeida Neto. Boa tarde, pessoal. Queria sugerir como pista para o cerimonial, quando trouxesse um púlpito desse, trouxesse também aqueles apoios de microfone. Porque a gente fica nervoso, e é todo mundo, né? Fica segurando esses microfones aqui assim, né? Então já viu, isso vale para a mesa também, vale para tudo, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero saudar a professora Sandra Mara e a professora Camila Cacheta, e aqui é uma profusão de Camilas e Camilos nessa faculdade, acho que nessa instituição, né? E parabenizá-las fortemente pela eleição, desejar muito sucesso na gestão que se inicia e dizer que eu acompanho Sandra há muitos anos na gestão e quando a encontrei aqui no início, aqui né, na entrada, eu brinquei com ela dizendo: Sandra, você ganhou 3 eleições. E essa é a verdade. Ela ganhou 2 como reitora e 1 como vice-reitora. Então eu acho que foi uma tragédia, como disse, em mais de uma oportunidade você não ter sido nomeada naquele momento, né? Mas acho que agora você vai exercer esse mandato com a legitimidade do novo processo eleitoral unitário. Eu desejo que seja uma gestão muito exitosa e cheia de muitas realizações,
que vai nos proporcionar alegria e contentamento no plano pessoal, mas seguramente vai proporcionar muitas coisas boas para a nossa instituição. E é disso que a gente precisa. Né? Eleição finalizada, a reitora eleita é reitora de todo mundo. Né? Camila, a gente foi colega, né? Fomos diretores nessa última gestão, uma gestão difícil, né? Situações complexas, e enfrentamos momentos bastante delicados, né? Mas chegamos aqui. E eu chego aqui encerrando o meu mandato como diretor da Faculdade de Ciências Sociais, com imensa alegria, antes de tudo porque são as professoras Camila Romero, mais uma, né? E a professora Jaqueline de Oliveira, que estão assumindo a direção da Faculdade de Ciências Sociais. Nós tivemos um processo eleitoral mais complexo, né, Ricardo, 4 anos atrás, onde tivemos 2 chapas que disputamos quem ganharia, né, a eleição, e a gente terminou nesse ano conseguindo ter uma única candidatura para a direção da faculdade. E eu acho que esse tipo de processo é sempre melhor, né, quando tem uma candidatura que consegue agregar os múltiplos interesses, pontos de vista e perspectivas de cada unidade acadêmica. Então, eu tenho muita expectativa de que Camila e Jaqueline farão uma gestão linda, porque, antes de tudo, eu admiro demais vocês, conheço as trajetórias individuais de vocês, sei do trabalho que vocês já realizam na unidade, sei da forte legitimidade que esse trabalho encontra, não só entre docentes e técnicos administrativos, mas também na equipe terceirizada e especialmente no conjunto de estudantes. Estou vendo ali Moser, estou vendo ali Israel, talvez haja outras estudantes aqui presentes que eu não consiga nomear, mas sei que a presença de vocês significa esse apoio, né, que os estudantes deram massivamente nesse processo eleitoral e que eu acho que é extremamente importante para que essa gestão continue uma interlocução que é sempre muito produtiva, necessária e fundamental, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a universidade é muitas coisas, mas é, antes de tudo, um espaço de formação de estudantes de graduação. Sem a graduação não existe nada. Nós fazemos concurso para ser professores. Nós também somos extensionistas, também somos pesquisadores, também somos gestores, mas o nosso cargo é de professor. Né? Eu sempre digo assim, quem não quer ser professor tem que fazer concurso em outro lugar. Porque a gente tem que gostar de dar aula na graduação, não só na pós, e a gente também pode ter um plus de ser ótimos pesquisadores, ótimos extensionistas e, mais raramente, ótimos gestores. Porque poucos de nós, né, somos vocacionados para a gestão. E eu lembro muito bem que quando eu fiz uma transição de um primeiro para segundo mandato de diretor da faculdade, muitos anos atrás, estávamos juntos. Quem era, meu Deus? Era uma mudança de gestão da FAFIO, da FH e nossa da FCS. Se eu não me engano, não sei mais se era o Noé que estava assumindo naquela época, né, Fabiano? Acho que antes do Noé. Primeiro foi o Leandro. Leandro foi primeiro, depois foi o Noé, né? E lá atrás, o Wellington primeiro foi André, depois eu não lembro quem foi que assumiu na filosofia depois do André. Mas nós, você lembra? Adriano, isso, Adriano. Mas nós estávamos fazendo uma solenidade conjunta, né? Eu era o único que estava sendo reconduzido e estava sendo reeleito, tinha sido reeleito, né? As outras 2 unidades irmãs tinham mudado de direção. E eu lembro que eu tive a pachorra de dizer que eu gostava da gestão. Isso era quase uma heresia para a maior parte das pessoas, entende? Porque a gestão é vista quase como uma punição, muitas vezes, né? Você ocupa cargos de graduação, de coordenador de graduação, coordenador de pós menos, né? Mas as outras atribuições administrativas todas, como sempre, um lugar de sofrimento ao qual você não quer voltar tão cedo. Né? E eu tinha descoberto como gestor, naquele momento lá atrás, e era um momento muito diferente, porque era um momento reúne, né? Então a universidade tinha muita grana, essa é a verdade. A gente estava contratando dezenas, centenas de professores, abrindo dezenas de cursos de graduação, programas de pós às pencas, né? Então, assim, era muito mais tranquilo ser gestor naquela época. E o mundo também era outro. Era um mundo muito mais democrático, né? Era um mundo onde a gente tinha esperança. Era um mundo onde ninguém questionava a ciência. Era um mundo onde a gente não tinha que discutir que a Terra é redonda ou plana. Entenderam? Só tem poucos anos isso, talvez 12 anos. Mas parece que é outra era, né? Então eu descobri na gestão que eu gostava da gestão. E eu nunca tinha sido nem síndico, entende? Assim, é uma história longa como eu me tornei diretor, mas enfim. Eu acho que esse espaço da gestão ele é extremamente importante na universidade. E ele é um espaço hoje cada vez mais complexo. Né? O mundo está muito diferente. O perfil do nosso corpo discente mudou muito. A universidade se democratizou. As ações afirmativas fizeram uma mudança radical nas nossas instituições. E essa mudança está repercutindo na sociedade. Essas ações afirmativas começaram a chegar aos programas de pós-graduação. Os nossos programas aqui da FCS, especialmente o PPGás, mas também o PPGS, também o PPGC-PRI, são programas fortemente vinculados ao acolhimento de estudantes que são pertencentes de grupos que são subalternizados.
Então, tudo isso fez da nossa instituição um lugar muito diferente, um lugar muito mais interessante para se trabalhar, mas ao mesmo tempo um lugar muito mais desafiador. Porque, como disse a Jaqueline, né, não basta só entrar. Tem que entrar, ficar, ser feliz e sair. E sair bem-sucedido, e sair com esperança de inserção no mercado de trabalho, e sair com esperança de melhorar de vida. Né? Eu sou a evidência empírica de que a educação promove transformação social, ascensão social. Eu seria outra pessoa se eu não tivesse passado pela universidade. E tenho certeza que vários de vocês que estão aqui, e várias das pessoas que estão estudando nessa instituição, terão outras vidas, porque estão na universidade. Só que hoje a gente tem uma luta, né? De dizer que a universidade presta, né? Parafraseando a Fernanda Torres, né? Não só a vida presta, a universidade também. Então eu torço muito, né, para que essa nova gestão, contando com o apoio de colegas próximos, né, especialmente como a Faculdade de Filosofia, o Wellington está aqui representando, a Faculdade de História, a professora Fabiana Frederico está aqui, mas também outros colegas das áreas de humanas e de outras unidades acadêmicas das mais diversas, possamos juntos atuar com a administração superior da universidade. Porque não existe gestão de reitoria que não esteja bem alinhada com as direções de unidades acadêmicas. E a gente sofreu disso na gestão passada. Né? Quem está mais perto, quem foi diretor, sabe, né, que nem sempre foi tranquilo. Então, espero muito, Sandra, que algumas práticas sejam restabelecidas, que alguns diálogos sejam retomados. Porque vai ser muito mais legal para você e para a Camila, e vai ser muito mais legal para o conjunto de diretoras e de diretores que constituem também a administração superior da universidade. Né? Sou muito grato, já caminhando para encerrar a minha fala, a todos os meus colegas e todas as minhas colegas docentes, e todas as meus colegas e minhas colegas técnicos administrativos. Agradeço muito particularmente ao Ramon Ataíde, que está ali, nosso coordenador administrativo, que nunca faltou em nenhuma circunstância e que faz um trabalho primoroso, e eu tenho certeza que continuará fazendo esse trabalho junto com Camilo e Jaqueline e a nossa equipe, né? Tem a equipe da coordenação administrativa, com a Cristiane e Juliana. Aproveitar que o Helder está ali, né, que é nosso jornalista reconhecido na cidade, técnico aqui da faculdade, e fez um trabalho muito jóia, muito importante no apoio à comissão de comunicação da nossa faculdade. A gente começou a divulgar mais o que faz, não só para mostrar para a sociedade, mas para mostrar para nós mesmos, né, aquilo que a gente publica, os eventos que a gente participa, as coisas que a gente ganha como prêmios, né, e por aí vai fora. E quero agradecer muito especialmente ao conjunto de estudantes, né, porque, sem dúvida, são os estudantes e as estudantes que movem essa faculdade, que tornam esse lugar um cara mais de ciências humanas, definitivamente, de humanidades. Eu lembro quando a gente assumiu 4 anos atrás, esse prédio podia ser um prédio de qualquer coisa, talvez uma repartição de INSS. As pessoas diziam isso, entende? Porque não tinha identidade, né? Esse prédio não tinha uma placa com a identificação do nome do prédio. As pessoas não conseguiam chegar aqui. Quando iam fazer o concurso, onde é o prédio? Iam para uma unidade 1, por exemplo. Né? Não chegavam aqui. Acho que isso é uma coisa fundamental, Sandra. Placa na instituição, sinalização, para que as pessoas consigam se movimentar aqui dentro. Aí a gente fez um grafite enorme aqui, chamado escrito Humanidades 2. A gente pintou a parede. Hoje todo mundo fala, não, aquele prédio colorido lá, Humanidades 2, aquele bonitão. A gente até brinca, que é o mais bonito de toda a universidade. Né? Mas isso há controvérsias, né? Tem gente aqui. Mas várias outras unidades acadêmicas passaram a nos procurar, querendo saber como que se faz para pintar uma parede, porque não é nada simples pintar uma parede com grafite. Né? E até que está aqui sabe como foi atrás de você, né? A gente botar uma andanha aqui para pintar essa parede é uma novela. Para comprar a tinta que a gente quer é outra novela. Então, assim, esse prédio hoje está mais colorido, está mais florido, né? Está mais acolhedor, mas ao mesmo tempo está mais vazio. Porque, especialmente depois da pandemia, do advento das tecnologias de comunicação, a gente tem ficado muito nas nossas casas, né? E aqui tem muito dinheiro público. Então, a gente precisa valorizar as estruturas da universidade, trazer as pessoas para dentro da instituição. E não só nós, a nossa comunidade acadêmica, todo mundo, a sociedade inteira. Porque, na verdade, isso aqui é de todo mundo, especialmente é do dinheiro de quem nunca vai botar os pés aqui dentro. Porque mesmo nações afirmativas ainda não vai conseguir estudar aqui. Né? E quero saudar especialmente o professor Itami Campos, né, que participou junto com a gente no ano passado da solenidade de 60 anos, né, do nosso curso de Ciências Sociais. É um dos cursos mais antigos da instituição, né? A instituição tem 65, o nosso curso já tem 60, né? E é nosso decano, né? Ele está sempre nos prestigiando, está sempre participando de todas as atividades. E quero saudar todas as pessoas que vieram aqui hoje. Eu confesso que estou muito positivamente surpreso de, em pleno 14 de janeiro, assim, né? Uma época que a universidade está absolutamente esvaziada, mas que, por sorte, Sandra acabou de ser nomeada, então já trouxe boa parte da sua equipe também, né, para prestigiar a participação dela nos eventos, mas também para prestigiar a posse de Camila e de Jaqueline, né? Agradecer a vocês que estão aqui, porque, sem dúvida,
A universidade se faz com as pessoas. Não existe instituição que funcione só com estruturas burocráticas. Sem gente, não tem tesão. E sem tesão, essas coisas não vão para frente. Então, eu quero muito que a UFG continue a ser essa estrela aqui em Goiás, e cada vez mais uma estrela no Brasil e no mundo, né? E que a Faculdade de Ciências Sociais seja sempre vista pela gestão superior, mas também por todas as pessoas de todas as unidades acadêmicas, como uma potencial parceira para qualquer coisa. Porque aqui a gente está muito aberto. A gente quer fazer esse trabalho junto com todo mundo. E Alice, Davi, Camila, meu Deus, Beatriz, né? Eu termino falando de vocês, porque vocês são o futuro. Venham para cá. Aqui faz a diferença. E cá para nós, ser filha de Jaqueline e de Neville, que são ex-alunos nossos, né? Os dois, diga-se de passagem, é uma super sorte de vocês. Aproveitem muito isso, viu? Muito obrigado, gente. Boa tarde. Registramos e agradecemos a presença da diretora da Faculdade de Enfermagem, professora Eline Carneiro Cunha Neves, o coordenador da Reitoria Digital, professor Pablo Lisboa, secretário-geral do DCE, Moser Félix, representando a Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos da UFG, Bruna Filene. Registramos e agradecemos também a presença dos familiares da professora Jaqueline, a mãe Zélia Pereira de Oliveira, o pai Valmeirinho de Oliveira, os irmãos Valmeirinho de Oliveira Júnior, Marcos Vinícius de Oliveira, a afilhada Camila de Souza Oliveira, os filhos Beatriz Alice e Davi de Oliveira, o esposo Neville Santos. Com a palavra, a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, professora Camila Romero Lameirão. Licença e desculpas pela minha eventual tremedeira, gaguejar aqui. Vou ter que iniciar essa desenvoltura de falar em público, embora já docente há mais de uma década, né, da universidade, mas eu ainda tenho esse tipo de comportamento mais introspectivo. Mas eu queria iniciar cumprimentando ao público em geral. Vou inverter um pouco a ordem, iniciar cumprimentando ao nosso corpo discente que está aqui presente, seja da graduação, dos cursos de graduação de pós. Cumprimento os nossos colegas e colegas da FCS que estão aqui nos apoiando, nos incentivando. Vou contar um pouquinho da história dessa chapa daqui a pouquinho. Cumprimento a nossa equipe de técnicos administrativos, em nome do Ramon, do Helder, do Marcelo e de todos que não puderam estar presentes, os nossos terceirizados que nos apoiaram muitíssimo na elaboração aqui do nosso café e fez um trabalho incrível na FCS, na manutenção do prédio, no apoio diário aos nossos trabalhos. Cumprimento a todas as autoridades que vieram nos prestigiar nesse momento, autoridades aqui da Universidade Federal de Goiás. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento solene. Desculpa a minha informalidade. É um prazer. Alguns eu conheço já de gestões passadas, outros espero que a gente se conheça melhor no decorrer desses próximos meses. Cumprimento a professora Sandra, a nossa magnífica reitora, a professora Sandra Mara, a professora Camila Caixeta, e aproveito também para desejar uma excelente gestão que se iniciou essa semana, uma excelente e uma feliz gestão aqui à frente da nossa universidade, dizer que nós estaremos plenamente apostos para apoiar, para interagir, para servir no que for preciso. E também, em especial, gostaria de sinceramente cumprimentar a professora Sandra Mara pelo comportamento democrático, pela resiliência, pela força pessoal, né, de ter atravessado esses 4 anos, como o professor Luiz disse, de ter tido toda a capacidade de ultrapassar, né, aquele mal feito de 4 anos atrás, se apresentar novamente no processo eleitoral, ser eleita, estar aqui conosco. É um motivo de forte emoção tê-la aqui nesse momento, né? Estou aqui segurando um pouco a minha emoção, mas eu estou profundamente emocionada. Eu agradeço também prontamente de ter atendido ao pedido em dezembro, né, de estar aqui nessa cerimônia. Agradeço ao Ricardo por ter também intermediado esse contato. Uma felicidade contar especialmente com a sua presença, Ricardo, de modo muito sincero.
E por fim, eu gostaria de cumprimentar o professor Luiz Melo, que está deixando a direção da FCS, pelo brilhante de trabalho, pelo apoio indispensável aqui, pela sua capacidade de escutar, de se aproximar das pessoas. Eu vou contar algo muito particular. Quando eu prestei o concurso aqui em 2013, eu não consegui a primeira colocação, e eu estava no cantinho da sala, e você era diretora à época, e veio me falar da possibilidade de ter outras vagas naquele concurso. E eu achei um gesto muito bonito da sua parte. Não vou nem falar que você me ligou para tomar posse, né, quando apareceu a segunda vaga, mas daquele primeiro momento, né, que foi assim, algo que nos marca, que me fez ver em você uma pessoa realmente diferente, carinhosa, uma pessoa afetuosa, né, que a gente pode contar e ao longo de todos esses anos aqui na UFG, eu pude contar muito com você. Então, muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades também de celebrar, talvez, a sua despedida aqui, mas eu gostaria de deixar aqui registrado aqui os meus sinceros cumprimentos. Eu gostaria também de cumprimentar e agradecer a professora e amiga Jaqueline. Eu queria dizer também de uma maneira muito pessoal que a Jaqueline é a responsável por estarmos aqui hoje, né? Há alguns meses atrás, já tem bastante meses, a gente saía dessa sala aqui, num evento que a gente estava participando do espaço de profissão, e a gente comentava esse assunto, né, de como ficaria quem seria, né, como ficaria a direção da unidade a partir de 2026. E eu falei para a Jaqueline que eu tinha sido consultada, e ela foi uma pessoa que desde o primeiro momento assim, me incentivou muitíssimo. Não apenas incentivou do ponto de vista pessoal, mas ela mobilizou, né, as colegas para que também me prestasse esse apoio, e de modo claro, muito sincero, né, colegas nossas aqui, a Dani, Bruna, Lucinéia, Marcela, Débora, se somaram inicialmente nesse primeiro momento que a gente estava discutindo, a Mônica estava discutindo essa candidatura, né, uma candidatura que seria encabeçada por uma mulher. A Jaqueline, eu conversei posteriormente, né, já semanas seguintes, para a possibilidade dela estar na vice-direção. A gente teve uma conversa muito franca, muito sincera, e foi possível, felizmente, com muita felicidade, compor essa chapa e, enfim, atravessarmos esse período eleitoral, que foi de muita paz, de muita felicidade, de muito diálogo, de muita participação, seja do corpo docente, discente, dos técnicos, dos terceirizados que também estiveram presentes nas nossas rodas de conversa. Então, eu já fazendo esse cumprimento e migrando para o agradecimento, eu realmente estendo aqui o meu agradecimento a todos e todas que nos apoiaram, seja naquele primeiro momento, seja no período eleitoral, e aí servidores e discentes, né, toda a nossa comunidade que esteve mobilizada. Mas a quem, por acaso, né, não nos apoiou, não quis, a gente reafirma o compromisso de, obviamente, fazer uma direção plural, atendendo ao interesse de todos e todas, e dirigindo a FCS de uma maneira geral, sem qualquer tipo de seletividade, né, ou priorização de interesses particulares. Né? A gente, realmente, da mesma forma que o Luiz falou, que é uma única reitora, há aqui uma única direção, né, que vai atender a todos e todas. Bom, eu acho que eu posso passar adiante aqui. Eu trouxe um mapa para eu não me perder no que eu gostaria de falar, e são poucos pontos que eu gostaria de trazer aqui nesse primeiro momento. Eu estava lendo recentemente uma autora de ficção canadense, a Margaret Atwood, e no livro dela, ela diz que todo início, todo novo ciclo da nossa vida tem que ter um prefácio, né, para explicar um pouco como é que a gente chega e inicia esse ciclo, esse capítulo. E eu vou começar pedindo licença, né, para fazer aqui uma retrospectiva muito pessoal, para depois chegar aqui até a FCS. Eu venho de uma família, né, tenho uma origem, eu sou carioca, venho do Rio de Janeiro, moro em Goiânia desde 2013, quando eu passei aqui no concurso, mas a minha origem, eu venho de uma família de muitos irmãos, são 2 irmãs e 2 irmãos, né, eu sou a quarta. A nossa família é muito atravessada por questões, muitas restrições financeiras, poucas oportunidades de desenvolvimento, o autodesenvolvimento, né? E também problemas de saúde mental que acometeram o nosso núcleo familiar. Então, eu e os meus irmãos tivemos uma infância, uma adolescência complicada, mas a minha vida mudou muito quando eu ingressei na universidade. Foi algo assim libertador para mim, do ponto de vista pessoal,
não apenas pelo conhecimento, por toda a formação. Eu entrei no curso de bacharelado em Ciências Sociais na UFRJ em 2001, mas não apenas por toda a formação que eu passei a adquirir desde então, pelas pessoas que eu conheci, e hoje uma delas, né, que não está aqui presente por motivos de força maior, que é o meu companheiro, estamos juntos desde que eu iniciei a graduação lá, meu companheiro de vida, mas também pelas oportunidades que, obviamente, o ingresso numa universidade pública nos oportuniza, né, nos viabiliza do ponto de vista profissional, de carreira. Desde 2001 eu estou ininterruptamente na universidade pública, né, eu fiz a graduação, em seguida mestrado e doutorado em ciência política na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio. Tive a felicidade de, no mesmo ano que eu me doutorei, em 2013, fazer o concurso para cá. E alguns meses depois do meu doutorado eu já tinha tomado posse, né, pelas mãos do professor Luiz, na época diretor. Iniciei aqui na UFG em 2013, me mudei para Goiânia, moro desde então aqui seguidamente, né, nunca estive fora. Então são 25 anos na universidade pública, precisamente nessas três universidades, a UFRJ, a UF e a UFG. Parafraseando o professor Luiz, também aqui se representa a transformação que uma universidade causa, né, proporciona na nossa vida, do ponto de vista pessoal, financeiro, né, em vários sentidos, né, por tudo que eu pude obter, né, na sequência do meu ingresso na universidade pública. E eu quis compartilhar essa história pessoal, claro que ela é muito particular, ela é própria da minha trajetória, né, mas talvez ela seja similar à parte do nosso corpo discente, né, alguns que eu conheço que têm essa identificação, talvez também do nosso corpo docente, que tenha uma proximidade, né, com essa trajetória, mas também para mostrar o quanto nós transformamos a vida, né? Nós aqui, enquanto gestores, professores de uma universidade pública, as nossas ações têm um impacto muito grande na vida do nosso público, né? Se hoje, 25 anos depois de eu ter ingressado, eu estou aqui fazendo esse discurso, professor Luiz, professora Jaqueline, outros daqui a pouco terão essa oportunidade e há pouco tempo também, imagino que fizeram da mesma forma que a gente. Então, eu ressalto isso, e desde que eu me tornei professora e servidora pública aqui na UFG, eu tenho isso no meu horizonte, né, da reciprocidade, da retribuição, por já ter estado nesse lugar e por ter precisado de todas as oportunidades que esse lugar me proporcionou. Então, as nossas microações, as nossas ações cotidianas, seja numa sala de aula, seja na gestão, e eu tive aqui a felicidade também, o desafio de ter sido coordenadora de curso de graduação até semana passada, há quase 4 anos, e sei, estou ali na linha de frente, sei das dificuldades dos nossos alunos e dos desafios que é estar na gestão, mas eu também tenho noção do quanto impacta o nosso dia a dia, as nossas ações bem feitas, a nossa boa condução do trabalho aqui no âmbito de uma instituição pública. Então, é nesse horizonte que eu e a professora Jaqueline estamos juntas e miramos, né, um bom trabalho, uma boa gestão, uma boa ação, um bom relacionamento com a nossa comunidade, que a gente pretende muito que seja cada vez mais uma comunidade integrada. Esse foi o mote da nossa candidatura, né, FCS Comunidade Integrada, e é dessa maneira que a gente pretende seguir. Como eu disse, eu venho da área da ciência política e aqui nos nossos estudos sobre burocracia, né, que é uma linha de pesquisa forte na ciência política, no campo de políticas públicas, a gente usa a categoria burocrata do nível da linha de frente, né, do nível da rua. E nós somos aqui, no âmbito de gestores de uma universidade, professores, nós estamos na linha de frente aqui da burocracia. Assim como quem trabalha em um hospital, quem trabalha em uma repartição pública, estamos aqui diretamente envolvidos com o nosso público, que são, né, os nossos estudantes e quem frequenta a nossa instituição. E a literatura, as pesquisas, né, nesse campo da burocracia da linha de frente, fala que nós somos fundamentais para o êxito da implementação de uma política pública. O burocrata de nível de rua não é lá na formulação de uma política pública que está o sucesso, está na sua implementação. E nós, como atores que ocupamos esse papel, temos grande importância pela nossa capacidade discricionária, de darmos um jeito de resolvermos a coisa, de atendermos ali uma demanda, de resolvermos um problema, né, com a criatividade, com o improviso, com a discricionariedade que temos ao exercermos esses cargos da linha de frente. Mas a literatura também aponta os desafios, os custos, as limitações que nós, na linha de frente, temos, e todos que estão aqui presentes, né, que atuam na gestão e também na sala de aula sabem.
o quão são grandes, quando se acumulam esses desafios e essas limitações. Então, a gente vive nesse dilema, nessa encruzilhada de tentar fazer, de tentar agilizar, de tentar realizar uma ação e se vê impedido, por várias razões, né, e várias limitações. Eu só queria fazer referência a essa categoria, porque eu acho que faz muito sentido aqui para entendermos, né, o nosso dia a dia e o quanto também a gente tem essa capacidade do improviso, da discricionalidade de fazer a coisa acontecer, mas por outro ponto a gente é reprimido pelas limitações. Nesse contexto, né, que a gente atua aqui, eu e a professora Jaqueline, e todos e todas que participaram no momento da nossa pré-campanha, da nossa campanha, a gente pensando da melhor forma como a gente pode contribuir, como nesses 4 anos, o que a gente pode trazer de novo, e a principal ideia e proposta é vamos tentar fomentar aqui uma integração, uma colaboração, principalmente entre os nossos servidores, né? Que haja apoio mútuo, que haja colaboração, solidariedade, que todos possam participar e atuar na divisão de tarefas, no compartilhamento de obrigações, de funções que são tão importantes e vitais para o nosso bom funcionamento. Né? Então, eu peço licença aqui para fazer uma leitura de um texto que eu acho que fica melhor lendo do que eu tentar aqui de improviso reproduzir. Né? Então, nesse contexto, muito consciente dos desafios e limites que nos atravessam, propomos uma candidatura cujo principal mote é a promoção de uma comunidade integrada, em que todos e todas que são parte dessa comunidade possam se reconhecer como partícipes dessa organização, que é a FCS, e se integrar, provendo apoio mútuo, colaboração e solidariedade. Para tanto, essa direção, reconhecendo a sua responsabilidade, pretende se guiar por alguns princípios, como os de uma gestão transparente, ética, participativa e humanizada, que reconhece, respeita e valoriza as diferenças, que busca a inclusão, o pertencimento e a permanência da nossa comunidade, e que preza por uma escuta ativa e empática. Muitos desses princípios a gente só vai dar continuidade que o professor Luiz conseguiu instituir aqui na gestão que se finaliza aqui dele. Outras a gente vai tentar, né, criar uma rotina, uma prática, fazer realmente um fomento individual, né, para que pessoas que possam estar afastadas por diversas razões, né, possam retomar aqui a participação e nos ajudar a seguir em frente, né, nos ajudar às nossas ações cotidianas, que, como eu disse, podem ser pequenas no dia a dia, mas que têm um papel transformador na vida de muitos e muitas. Né. Por fim, né, para também não ser muito longa, eu gostaria aqui de mencionar a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o orgulho e a honra que é dirigir uma faculdade de ciências sociais. É algo assim que eu, honestamente, nunca pensei na minha vida que eu pudesse estar exercendo esse papel, mas que eu recebo e aqui incorporo, né, a partir de hoje, simbolicamente, com a posse, com muito orgulho e com muito propósito de fazer dar certo. Né? Eu tenho uma parceira incrível aqui que eu acho que vai ser fundamental para me ajudar, e também conto com a colaboração e tenho tido a colaboração de muitos integrantes da nossa comunidade de maneira geral. Mas é uma responsabilidade, uma faculdade de ciências sociais, ela por vocação e por formação, ela é instada, né, os que estão aqui são instados a ter um comportamento, uma perspectiva mais crítica, mais questionadora sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, sobre o debate público, é da nossa natureza, né? Não são ataques pessoais, é da natureza das ciências sociais ter esse tipo de comportamento e de perspectiva. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem um compromisso de estar aberto, de estar extremamente acessível a um diálogo respeitoso, né, com as diferenças que se apresentarem aqui às nossas posições. Mas, sem dúvida, é sempre importante aqui afirmar o nosso dever de atuar em prol de uma sociedade inclusiva e democrática e das pessoas que precisam ser visibilizadas e receber um tratamento digno, um tratamento justo e que ainda estão à margem aqui da nossa sociedade. Eu acho que eu fico por aqui, né? Eu agradeço realmente muito por essa oportunidade, pela presença de vocês, por estar nessa mesa aqui tão deslumbrante, e reafirmo aqui o meu compromisso de vida, né, nesses próximos 4 anos, de dirigir a FCS na altura da FCS, né, lá em cima, como ela merece. Muito obrigada.
Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Sandra Mara Matias Chaves. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar essa mesa, né, composta em sua maioria por mulheres, né, e é um fato. Ontem, pela manhã, eu participei de um evento, devia ter umas 8 pessoas na mesa, 8, 9 pessoas na mesa, e só eu de mulher. Então, é muito bom ver uma mesa com essa composição. Quero começar cumprimentando a diretora da Faculdade de Ciências Sociais, professora Camila, né, desejar sucesso para vocês nesse processo de gestão, que, como colocou o professor Luiz, é um grande desafio para nós que somos professores, que entramos na universidade, somos professores que não temos, né, formação em gestão. É um aprendizado contínuo, né? Então, conte conosco nesse processo. Quero cumprimentar a vice-diretora da FCS, professora Jaqueline, desejar sucesso a vocês duas, né? Dizer que, assim como nós, né, Camila e eu, que assumimos agora a gestão da Universidade Federal de Goiás, pela primeira vez a UFG tem 2 mulheres na gestão, né? E a gente já enfrentou desafios em relação a esse fato desde a campanha, mas é muito bom a gente ver como mulheres ocupando esse protagonismo. Né? Quero cumprimentar o professor Luiz Melo, diretor que deixa o cargo, e cumprimentá-lo, Luiz, pelo seu trabalho à frente da FCS, inicialmente com a Camila, foi isso? Você está igual eu, Camilas, né, na vida, a superintendente da FUNAP, né, que atuava junto comigo, chama Camila, a vice Camila, e tem outra Camila lá, então assim, eu acho que tem muita Camila nessa universidade. Na dúvida, chama alguém de Camila. Ele chama Camila de frente. E cumprimentá-lo pelo trabalho, inicialmente juntamente com a Camila, depois com a Mônica, né, desenvolvida à frente da FCS. Eu sempre disse e acredito que cada gestor que assume um cargo como esse, ele procura fazer o melhor. Né? A gente procura fazer o melhor enquanto gestor. Né? Então, com certeza, a FCS avançou com a gestão de vocês e com certeza avançará ainda mais com a gestão de vocês. Né? Quero cumprimentar a todos os presentes, né? Cumprimentar os familiares da professora Jaqueline, que estão aqui, cumprimentar os estudantes que estão aqui. É um prazer contar com a presença de vocês, acho importantíssima a participação dos estudantes, das estudantes e eventos dessa natureza, cumprimentar o DCE, a PG, cumprimentar os técnicos administrativos. Eu falei com o Luiz que ele elogiou muito você, viu, Ramon? Nós vamos. Olha. Seu contato. Não, mas brincadeira à parte. Cumprimentar todos os técnicos administrativos, né, que dão sustentação a todo o trabalho que a gente realiza no UFG, trabalho fundamental, aos terceirizados, né, que também cumprem um papel importantíssimo na universidade, aos professores aqui presentes, diretores de unidades acadêmicas, gestores, e quero cumprimentar a equipe do cerimonial. Eu sempre acho importantíssimo ressaltar isso, né, o trabalho que essas meninas e esses meninos do cerimonial fazem, circulando por toda a universidade. Então, peço uma salva de palmas para eles. E quero cumprimentar de uma forma especial também o professor Itamir. Prazer revê-lo aqui, professor Itamir, recebê-lo aqui na Universidade Federal de Goiás, sua casa também. Não é? E quero cumprimentar e pedir para ficar de pé a toda a equipe que está aqui presente, de pró-reitores, secretários, pró-reitores adjuntos, secretários adjuntos, diretores, a maioria está aqui, que está assumindo agora, junto comigo, a gestão da Universidade de Goiás. Quero dizer que, assim como eu e Camila, essa equipe está inteiramente à disposição. Né? E nós começamos na segunda-feira com muito entusiasmo, com muita confiança, com muita expectativa e dispostos a realizar a melhor gestão que a gente consiga fazer. Porque é isso, né? A gente chega para fazer a universidade, a instituição, a unidade acadêmica, o órgão avançar. Então, é esse o compromisso que nós temos. E nós estabelecemos, né, como princípios básicos, como fundamentos dessa gestão,
até por várias razões, mas especialmente por aquilo que eu acredito que deve ser o papel de uma gestão, 5 princípios fundamentais: o diálogo, o respeito, o acolhimento, a ética e transparência. E é com base nesses princípios que toda a equipe vai atuar e que nós vamos retomar, né, como o professor Luiz colocou e sugeriu aí, nós já vamos retomar as reuniões de diretores, viu, Luiz? Reuniões mensais, começaremos agora, ainda em janeiro, reuniões mensais com diretores de órgãos, reuniões mensais com diretores de unidades acadêmicas, reuniões com o DCE, reuniões com a PG, com o CINT, com a ADU, porque as entidades, claro que são papéis distintos, mas muitas pautas são comuns e a gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita que deve ser esta universidade, na defesa desta universidade pública, inclusiva, democrática, socialmente referenciada, que é o que nós queremos defender. Então, o papel das entidades é fundamental, e essa aproximação, esse diálogo, ele vai nos ajudar a construir e a enfrentar muitos desafios que nós teremos aí pela frente, especialmente nesse ano, né, que se avizinha aí como um ano difícil, já com cortes no orçamento, a gente espera que isso seja revertido, mas o nosso propósito é uma gestão dialogada, participativa, inclusiva, acolhedora, ética e transparente, e, como eu disse, toda a equipe, nós estamos à disposição, contatos disponíveis, portas de gabinete aberta, para que a gente possa fazer o melhor por essa universidade. Agradeço enormemente a presença aqui de toda a equipe, a gente está assumindo, a gente está ainda tomando pé, às vezes quando chama a reitora da UFG eu ainda não me acostumei, né? Mas a gente está tomando pé das situações e nós vamos fazer um planejamento bastante estratégico, trabalhar com dados, de forma que a gente possa efetivamente fazer uma gestão que faça diferença para a Universidade Federal de Goiás, né, que é esse o sentido do nosso trabalho enquanto gestores aqui na universidade. E eu quero dizer para a professora Camila e para a professora Jaqueline que nós contamos muito com os diretores de unidades acadêmicas, né, e eu fiquei assim, muito feliz de ouvir o discurso de vocês duas, o seu, Jaqueline, o seu, Camila, de ouvir a sua trajetória, né, também tenho uma trajetória semelhante, eu estou com 33 anos de Universidade Federal de Goiás, fiz minha graduação aqui, meu mestrado aqui, e estou começando um novo ciclo, né? E as nossas vidas são feitas de ciclos, né? A gente encerra ciclos, começa outros, né? Passei por momentos que muitos aqui acompanharam, né? Tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, e estamos aqui em um novo ciclo e muito confiantes, né? Muito confiantes, e eu acho que é extremamente importante a gente fazer constar que a Universidade Federal de Goiás, ela resgata um processo democrático, né? Ela faz, embora naquele momento nós tivéssemos, né, no dia 11 de janeiro de 2022, no dia da posse da professora Camila como diretora, posse essa que eu fui fazer como reitora em exercício, né? Eu tinha acabado de receber a notícia que eu não tinha sido nomeada como reitora. Como eu estava no exercício da reitoria, 9 horas da manhã, eu tinha que fazer a posse da professora Camila e da professora Natália lá na Faculdade de Enfermagem. E ontem, o primeiro ato como reitora foi fazer a posse na Faculdade de Enfermagem, né, da professora Eline, que está aqui presente, né, foi o primeiro ato, a quem eu cumprimento também, a nova diretora da Faculdade de Enfermagem, fazer a posse da professora Eline e do professor Eline. Então, foi muito simbólico isso, né, foi o último ato, quando eu soube que eu não tinha sido nomeada, e o primeiro ato, depois que eu fui nomeada, foi posse da Faculdade de Enfermagem, posse da Faculdade de Enfermagem, né? Então, a Universidade Federal de Goiás, ela viveu um momento que a gente espera que não se repita. Um desrespeito à escolha da comunidade universitária, um desrespeito à eleição do conselho universitário, um desrespeito à autonomia universitária, né? Então, a gente tem que batalhar para que isso não aconteça, para que as nossas escolhas sejam respeitadas, para que a nossa autonomia seja respeitada e para que a gente tenha, né? É um absurdo o que aconteceu, a comunidade universitária não ser respeitada na sua escolha dos seus gestores, né? Então, essa semana tem sido uma semana de muita emoção, segunda-feira foi um dia de muita emoção, ontem foi um dia de muita emoção com esses dois fatos, né? De 2022 e agora de 2026, e eu chego à gestão da universidade com muita humildade, mas com muita convicção de que a gente pode fazer muito, né? Essa equipe foi uma equipe que foi montada e construída olhando vários fatores, principalmente uma equipe que vai ao encontro daquilo que a gente está propondo para o nosso plano de gestão. Foi uma carta-programa elaborada coletivamente, né? Assim como vocês fizeram toda uma discussão, nós fizemos também todo um processo dialogado,
foi construída uma plataforma onde as pessoas puderam colocar todas as suas contribuições, foram constituídos grupos de trabalho que colocaram suas contribuições nessa plataforma em 23 eixos temáticos, os quais agora nós vamos sistematizar a partir do olhar de cada gestor e vamos discutir com os diretores e vamos transformar em um plano de gestão que vai ser levado ao Conselho Universitário em março. Então, é esse propósito que nos move, né, e é o propósito de construir uma universidade cada vez mais forte, uma universidade cada vez mais inclusiva e, como foi colocado aqui, a razão de ser da universidade são os estudantes, né? É a formação dos estudantes. E nós vamos investir muito na graduação, em mecanismos, em aprimorar, a despeito de a gente se preocupar com esse corte orçamentário, mas em aprimorar os mecanismos de assistência estudantil, de promoção da permanência, articulando ações da PRAE, da SIM, da PROGRADE, da PRPG, de forma que a gente possa ampliar e melhorar as condições de permanência dos nossos estudantes, aqueles estudantes que historicamente, muitos deles, né, foram alijados da possibilidade de acesso a uma universidade pública e essa bandeira, né, da inclusão, para mim, é algo que me é muito caro, né, e sempre foi desde que eu fui pró-reitora de graduação. Então, a gente tem um plano de gestão muito rico, que reflete a comunidade universitária, e o nosso propósito é implementá-lo e como eu disse, trabalhar para que essa universidade cresça ainda mais, seja cada vez mais forte e que faça a diferença, especialmente para a sociedade, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio das diferentes frentes que a universidade pode atuar, né? No mais, eu quero agradecer muitíssimo, né, a oportunidade, a Camila entrou em contato lá ainda no ano passado, de estar aqui, de fazer essa posse, de conduzir essa posse. Quero desejar mais uma vez sucesso a vocês duas, mais uma vez nos colocar à disposição e a toda a equipe à disposição para que nós juntas possamos, né, fazer da Universidade Federal de Goiás um lugar cada vez melhor para se estar, para se trabalhar, para se viver e cada vez melhor para a nossa sociedade. Muitíssimo obrigada a todos e a todas pela presença. Parabéns, muitíssimo obrigada. Parabéns, Luiz, pelo trabalho. Agradecemos a presença de todas e todos e desejamos uma boa tarde. Professora Camila, a TV Egresso fez questão de vir fazer a cobertura da sua posse. Nós queremos parabenizá-la pela cerimônia, que foi simples, mas de profundidade exemplar, e vamos divulgar para os mais de 140 mil profissionais formados na UFG da importância desse curso e da sua responsabilidade na direção da Faculdade de Ciências Sociais. Então, eu gostaria de que você mandasse uma mensagem especial aos egressos da UFG. Perfeitamente. Eu inicio aqui me apresentando, né? Eu sou a professora Camila Romero. Há 12 anos sou professora aqui da Faculdade de Ciências Sociais e hoje estou sendo empossada como diretora da faculdade para o mandato de 4 anos. E é uma grata felicidade saber da cobertura, né, que foi feita essa cobertura, essa transmissão pela TV Egressos, né, da Associação dos Egressos e Egressas da UFG. É um orgulho fazer parte dessa associação agora na cobertura desse evento. Eu destaco aqui a minha unidade acadêmica, né, nós somos uma unidade bem robusta aqui no âmbito da UFG, somos compostas de 80 servidores, tanto estatutários como contratos temporários. O nosso corpo discente, tanto da pós-graduação como dos cursos de graduação, chegam a mais de 1.000 atualmente, né? Enfim, é uma organização bem robusta, que tem um papel social bem interessante, aqui seja no âmbito do nosso município, do nosso estado, mas na sociedade de maneira geral, né, com a perspectiva crítica, analítica que as ciências sociais têm. E é uma alegria também saber da atuação dessa associação de egressos em causas que tangenciam, que impactam a nossa universidade, né? Esse ano em específico, temos uma questão orçamentária logo agora no início do ano para ser disputada e resolvida,
nos próximos meses e contar com a colaboração da associação, né, dos egressos e egressas. É uma felicidade. Também quero colocar aqui a Faculdade de Ciências Sociais à disposição nessas ações, né, nessas atividades que virão e que são tão necessárias. Então, eu agradeço realmente aqui pela cobertura e coloco aqui no âmbito da direção da Faculdade de Ciências Sociais à disposição da associação. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Jaqueline Oliveira. Acabei de ser empossada vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais. Gostaria de agradecer a transmissão aí pela equipe, né, Associação de Egressos da UFG. Dizer que para mim é muito importante assumir este lugar hoje. Primeiro porque eu sou egressa dessa casa, né? Eu fiz graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia aqui na UFG. E assumir hoje o lugar de vice-diretora na Faculdade de Ciências Sociais significa retribuir politicamente pela formação sólida, né, que eu recebi aqui. Dizer que a pauta da permanência ela se estrutura como um pilar fundamental da nossa gestão, do nosso projeto de gestão. Enfim, a Universidade Federal de Goiás avançou muito em políticas de inclusão, a importância das ações afirmativas são indiscutíveis nesse processo, mas a gente precisa caminhar ainda no que diz respeito às políticas de permanência, né? Porque o processo de democratização da universidade pública começa no acesso, mas passa também pela permanência e pela qualidade da formação. Então, dizer que o nosso compromisso aqui na Faculdade de Ciências Sociais é tentar construir essas políticas aqui e poder contribuir também com a gestão superior no processo de construção de uma universidade socialmente referenciada, cada vez mais inclusiva, acolhedora e plural. É isso, muito obrigada. Bom, estou aqui com o vice-presidente do ADUF Sindicato, professor Humberto, que esteve representando a categoria na posse da diretoria da Faculdade de Ciências Sociais. Então, gostaria de ouvi-lo para transmitir aos mais de 140 mil profissionais formados na universidade a importância não só desse evento, mas da sociedade conhecer melhor as questões da UFG e das universidades para se posicionar. Bom, boa tarde a todos e a todas, companheiros e companheiras, professores e professoras. Eu estou aqui num grande evento, que é o evento de posse da nova direção da Faculdade de Ciências Sociais. A Faculdade de Ciências Sociais ela é extremamente estratégica, porque ela forma profissionais voltados, né, na discussão, na compreensão e também na proposta de políticas públicas. Não só no nível estadual, mas também municipal, mas também para todo o país, né? Então aqui é uma escola que forma realmente cientistas sociais e que nos dá a oportunidade, né, a partir dos seus trabalhos acadêmicos, também que a gente possa ter uma compreensão do cenário político das relações sociais. Aproveitando então essa oportunidade também, que a gente está falando com relação a políticas públicas, eu estou aqui representando a ADUF e chamando toda a comunidade, juntamente também com a nossa reitoria e também com as unidades acadêmicas, para que a gente sensibilize toda a sociedade para que ocorra a integralidade do repasse do orçamento às universidades. Como eu falei, né, a gente tem um papel fundamental na compreensão das relações, no desenvolvimento também de vacinas e de tecnologias para toda a sociedade. Então, esse é um momento importante, eu faço esse chamamento com bastante firmeza, inclusive na tentativa de sensibilizar também as outras reitorias das outras universidades federais, por meio da Andifes, para que se sensibilize e que, de uma certa forma, né, pressione o Congresso Nacional para que vote a integralidade do orçamento, né? E também para que a gente discuta também essa questão do orçamento, né? Que está quase tudo na mão aí do Legislativo, né? Então é importante a gente discutir isso aí para que o Executivo tenha condições de executar suas propostas. Tá? Então, esse é o meu apelo para toda a comunidade. Muito obrigado, professor. Estou aqui com o professor Itamir, que foi citado por todos os oradores da posse como pioneiro, o professor que participou como aluno da primeira turma de Ciências Sociais. Então, é muito importante, professor, ouvi-lo para transmitir a importância das ciências sociais para a sociedade aos egressos da universidade. Pois não. Eu acredito, né, e isso tem sido acontecido, da importância do sociólogo, do cientista político, em termos de visão crítica da realidade brasileira, da realidade mundial. Então, é muito importante, vamos dizer assim, você incentivar esses cursos e estar presente, porque tem uma visão crítica, uma visão positiva
é confundido com uma visão, vamos dizer, de esquerda, porque não é uma questão de perceber a realidade de uma forma diferente. Então, nós sofremos um processo de perseguição de certa forma. Por exemplo, nós da primeira turma começamos no começo de março, no fim de março veio o golpe de 64, que interviu na universidade, interviu no curso, bloqueou determinadas visões que a gente tinha, visão de qualidade do curso. O curso foi criado com muita dificuldade, sem ter nenhum professor qualificado na área específica, eram assim, professores de direito que liam antropologia, que liam ciência política, que liam sociologia, mas não eram qualificados para isso. E a gente fez um processo de mudança, mas isso terminou o SNI intervindo, acabando a sequência de cursos que eram dados dentro das matérias. Então, é essa coisa que a gente tem que não aceitar, porque não é questão de ser de esquerda ou de qualquer coisa, não. É uma visão crítica da realidade. Isso é que é o importante. O país precisa disso, de uma visão crítica, de visões qualificadas, com base em análises processuais. Então é isso que a gente tende a fazer, né? Professor, nós agradecemos e parabenizando pela sua trajetória. Obrigado. Um abraço. Olá, eu sou Bruno Krasiak Filene, sou tesoureiro da Associação da Pós-Graduação, dos pós-graduandos e pós-graduandas da Universidade Federal de Goiás. Eu sou também representante discente das Artes da Cultura Visual e representante discente das Letras e Linguística, onde eu faço doutorado. Eu sou egresso das Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais, e gostaria de felicitar a professora Mônica Pechincha e o professor Luiz Melo pela exemplar dedicação feita ao departamento, as mudanças infraestruturais, né, que melhoraram tanto a qualidade de socialização do espaço e o pertencimento, né, a identidade do prédio, bem como cumpriram de maneira exemplar também as funções administrativas frente à Faculdade de Ciências Sociais, de onde sou egresso. Gostaria então de parabenizar a assunção do cargo pela professora Camila Romero e pela professora Jaqueline Pereira, para que façam uma brilhante condução desse belo departamento que é Ciências Sociais, de tanto impacto e importância para a Universidade Federal de Goiás, prestando meus votos de felicitação e de solidariedade em nome da Associação da Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. Eu quero parabenizar aqui as professoras Camila e Jaqueline pela posse na diretoria da Faculdade de Ciências Sociais e desejar a elas e a todos os colegas daquela unidade que tenham um próximo período de muito sucesso, muito debate, muitas atividades e que consigam, né, manter a dinâmica acadêmica que essa unidade sempre demonstrou no interior da UFG. Eu sou egresso das Ciências Sociais na Universidade Federal. Por aí eu trabalhei também por um período de 35 anos e agora a gente acompanha o trabalho dos colegas e eventualmente até também integro um ou outro projeto que é desenvolvido na Faculdade de Ciências Sociais e sempre posso testemunhar cada vez mais a pujança das graduações que hoje as Ciências Sociais abrange na Universidade Federal e também da pós-graduação. Eu compartilhei aí os esforços de muitos colegas para criarmos o mestrado em Sociologia e logo depois veio também o doutorado, veio a pós-graduação na Antropologia, na Ciência Política, nas Relações Internacionais. É uma unidade muito importante no contexto das ciências humanas na região Centro-Oeste e eu tenho plena certeza de que a gestão das professoras Camila e Jaqueline darão seguimento a esta trajetória.